pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e hoje nós vamos viajar pelas galáxias até chegar num planeta que já foi habitado pelos alienígenas, só que os caras foram embora e largaram um monte de recursos e tecnologias lá. E agora começa a correria para ver quem consegue colonizar o planeta. Isso tudo em Alien Frontiers, um jogo para 2 a 4 pessoas do designer Tori Neiman, publicado em 2010 pela editora Game Salute. Esse vídeo foi um pedido do Marcos e do João Paulo, que deixaram aí nos comentários o pedido para esse vídeo. Então, se você quiser ver algum vídeo, já sabe, coloca aí nos comentários que eu vou fazer o possível para gravar para vocês. Galera, então, esse é o vídeo de regras do Alien Frontiers. E aí depois você já sabe, vai ver o meu vídeo de review na quarta-feira e o gameplay na sexta-feira. Quem será que eu convidei para jogar comigo Alien Frontiers? Então fica ligado aí. Por enquanto, siga o Coelho para aprender a jogar Alien Frontiers. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e posicione a trilha de pontos de vitória ao lado. Então posicione as fichas de território em seus devidos territórios. E posicione o dado transparente no território Bureau Desert. Crie uma reserva de minérios próxima ao espaço de ação Lunar Mine e uma reserva de combustíveis perto do espaço de ação Solar Converter. E deixe os 3 geradores de campo próximos ao tabuleiro. Embaralhe as cartas de tecnologia e abra as 3 primeiras próxima à ação Alien Artifact. Cada jogador recebe em sua cor 6 dados, 6 colônias, um marcador de pontos de vitória e uma carta de tecnologia. Deixe a carta aberta para que todos os jogadores possam vê-la. Posicione 3 dados na manutenção e os outros 3 ao lado do tabuleiro. O marcador de pontos de vitória é posicionado no espaço 0 da trilha de pontos de vitória. Escolha um jogador para iniciar a partida e entregue para o segundo jogador um combustível, para o terceiro jogador um minério e para o quarto jogador um minério e um combustível. Então no Alien Frontiers os jogadores se alternam em turnos, em ordem horária, e no início do turno deles eles devem pegar todos os seus dados da manutenção e dos espaços de ação, rolar todos eles, e aí eles podem alocar os dados nos espaços de ação e usar as suas cartas de tecnologia na ordem que eles preferirem. A maioria das cartas de tecnologia possuem um custo em combustível para serem ativadas ou podem ser descartadas como um custo para outros efeitos. Você só pode ativar uma carta de tecnologia uma única vez por turno e não pode ativar uma carta já descartada mais de uma vez, caso consiga uma outra de mesmo nome. Ao longo do jogo, vamos alocar os nossos dados nos espaços de ação para conseguir recursos, cartas de tecnologia, novos dados e posicionar colônias em territórios. Cada colônia posicionada no tabuleiro dá um ponto de vitória para o jogador, que ajusta a trilha de pontos de vitória imediatamente. Quando um jogador possuir a maioria de colônias em um território, ele ganha a ficha de bônus daquele território e também recebe imediatamente um ponto de vitória pelo controle do território. Se durante o jogo ele perde o controle daquele território devido ao empate no número de colônias naquela região, a ficha é devolvida para a região e ele perde o ponto de vitória do controle da região imediatamente. Outros jogadores ou até esse mesmo jogador pode ganhar o controle desse território novamente, tendo a maioria de colônias na região. Então, como vocês puderam observar, a pontuação do jogo pode flutuar ao longo da partida, né? E aí o jogo vai terminar assim que um jogador posicionar a sua última colônia no tabuleiro. Verifica-se então a pontuação final daquela situação da partida e o jogo se encerra. Mas antes de falar do final da partida e da pontuação, vamos conhecer aqui os espaços de ação do tabuleiro. No espaço Alien Artifact, você pode posicionar um dado em qualquer face para jogar fora as 3 cartas de tecnologia da reserva e abrir 3 novas. Você pode repetir esse processo quantas vezes você puder, alocando dados enquanto houverem espaços. A outra ação que você pode realizar é alocar dados com a soma igual ou maior a 8 e pegar uma das cartas de tecnologia da reserva.
Repare que os dados utilizados para a troca das cartas da reserva podem ser utilizados para compor esse resultado de 8. No Colonist Hub, você pode alocar dados de qualquer valor para avançar suas colônias para um lançamento em um território. Você só pode posicionar dados em uma única trilha. Quando posicionar um dado, se ainda não houver uma colônia em sua trilha, posicione uma colônia no primeiro espaço. Toda vez que você posicionar um novo dado, ande a colônia um espaço para a direita. Quando a colônia atingir o 7º espaço, ela estará pronta para o lançamento e você pode pagar um minério e um combustível para posicioná-la em qualquer território do planeta. Enquanto você não posicionar a sua colônia, não poderá avançar novos espaços para uma nova colônia. Mas se no mesmo turno você posicionou a colônia pronta e ainda tem espaços disponíveis, você pode iniciar um novo preparo para o lançamento. No Colony Constructor, você pode alocar 3 dados de valores iguais, pagar 3 minérios e posicionar uma colônia em qualquer território. Na Lunar Mine, para cada dado alocado, receba um minério. Mas qualquer dado alocado nessa ação precisa ser igual ou maior do que o dado de maior valor já alocado no espaço. No Orbital Market, você pode alocar 2 dados de valores iguais para realizar trocas de combustíveis para minério, e a taxa vai ser igual ao valor do dado. Então, nesse caso, 2 combustíveis me dão direito a 1 minério. No Raiders Outpost, você pode alocar uma sequência de 3 números para roubar até 4 recursos de qualquer jogador em qualquer combinação, ou então roubar uma carta de tecnologia. Esse espaço pode ser utilizado por outro jogador se for uma sequência de maior valor. Então, os dados que estavam aqui retornam para a manutenção. No Shipyard, você pode alocar 2 dados iguais para comprar um novo dado, pagando o custo de acordo com a quantidade de dados que já possui. O seu primeiro dado custa 1 minério e 1 combustível. O segundo, 2 minérios e 2 combustíveis. E o terceiro, 3 e 3. Ao longo do jogo você pode perder dados. Isso faz com que seus dados retornem para o estoque. Você pode comprá-lo novamente, pagando o custo referente à quantidade de dados que possui no momento. O novo dado comprado vai para a manutenção e vai estar disponível para você no turno seguinte. No Solar Converter você vai receber combustível de acordo com o valor do dado posicionado. Então, se posicionar 1 ou 2, receba 1 combustível. 3 e 4, 2 combustíveis. 5 e 6, 3 combustíveis. Na Terraforming Station você pode alocar um dado de valor 6 e pagar 1 combustível e 1 minério para posicionar uma colônia em um território. No seu próximo turno, remova esse dado para o estoque de dados fora do tabuleiro. Você não pode utilizar esse espaço se fosse reduzir sua quantidade total de dados para menos do que 3. Bom, então como vocês viram, existem algumas formas de você posicionar colônias no tabuleiro. Algumas mais rápidas e mais caras, outras mais baratas, só que mais demoradas. Quando um jogador controla um território, ele recebe essa ficha com um bônus. E cada ficha dessa está associada a um dos espaços de ação do tabuleiro. Então vamos conhecer agora os territórios e os seus bônus. Se você possuir mais colônias que outro jogador em um dos territórios, vai poder pegar a ficha daquele território e utilizar o seu bônus. Se perder o controle do território, coloque a ficha novamente nele. No Asimov Crater, todo turno que você avançar no Colonist Hub, você avança um espaço adicional. No Bradbury Plateau, você pode pagar 1 minério a menos quando for utilizar a Colony Constructor. No Burrow Desert, você pode comprar o dado transparente por 1 minério e 1 combustível e colocá-lo na manutenção. No seu turno seguinte, pode pegá-lo junto dos seus dados. Se você perder o controle do território, devolva o dado para o território. E sempre que você fosse perder esse dado para o estoque de dados, devolva-o para o território ao invés disso. Sempre que tiver a ficha de Burrow Desert, você pode recomprar o dado transparente. Na Highland Plains, a taxa de troca no Orbital Market é sempre 1 para 1.
independente do valor do dado que você alocar no espaço de ação. No Herbert Valley, você paga um combustível e um minério a menos para comprar novos dados no Shipyard. Na Lamb Badlands, você ganha um combustível extra por cada dado que você posicionar no Solar Converter. Na Paw Foothills, você paga um combustível a menos nos custos de ativação das cartas de tecnologia. E finalmente, na Van Vogt Mountain, o seu primeiro dado que alocar na Lunar Mine pode ser de qualquer valor. Então, esses foram todos os bônus dos territórios. Falta falar agora só das tecnologias e dos geradores de campo. Existem 3 geradores de campo que podem modificar as regiões do jogo. Eles podem ser posicionados em qualquer uma das regiões, utilizando as cartas de tecnologia. O campo repulsor previne que qualquer colônia entra ou saia de uma região. O campo isolador anula o bônus do território. E o campo de positron dá um ponto de bônus para o jogador que controla o território. Os geradores de campo podem aparecer em jogo através de algumas cartas de tecnologia. Com a carta Data Crystal, você pode posicionar o campo de positron ou movê-lo de um território para outro. Para essa habilidade, você precisa descartar essa carta. A outra habilidade dela é pagar um combustível para cada colônia em um território para poder utilizar o bônus daquele território. A carta Stasis Beam deixa você posicionar ou mover o campo isolador, isso descartando a carta. Mas você também pode pagar um combustível para subtrair um resultado de um dado. E a Gravity Manipulator, descartando, deixa você posicionar o campo repulsor ou movê-lo de um território para outro. E o outro efeito da carta é pagar 2 combustíveis para mover um ponto de resultado de um dado para outro. O Booster Pod, se você descartar, deixa remover qualquer um dos geradores de campo do tabuleiro. E você também pode pagar um combustível para adicionar um em um resultado de um dado ainda não utilizado por você nesse turno. O Plasma Cannon deixa você remover dados de um oponente de um espaço de ação para a manutenção. E você precisa pagar um combustível para cada dado removido. E o efeito de descarte é retornar o dado de um oponente para o estoque de dados. Mas você só pode fazer isso se o oponente possuir 4 ou mais dados. A Polarity Device deixa você pagar um combustível para virar um dado para a sua face oposta. E o efeito de descarte dela é trocar de lugar 2 colônias. A Temporal Warper deixa você pagar um combustível para rerolar qualquer quantidade de dados ainda não alocados nesse turno. E o efeito de descarte dela é pegar uma outra carta que esteja na pilha de descarte. A Orbital Teleporter deixa você pagar 2 combustíveis para reutilizar um dado já posicionado em um outro espaço de ação. O efeito de descarte é mover uma colônia para um território diferente. A Holographic Decoy proíbe os jogadores de roubarem recurso de você no espaço de ação Raiders Outpost. E se eles roubarem alguma carta de tecnologia, a carta deve ser descartada. Mas eles podem utilizar o espaço de Raiders Outpost para roubar o Holographic Decoy. A Resource Cache faz com que você, depois de rolar seus dados para posicionar nos espaços de ação, você verifique os resultados pares e ímpares. Se você tiver mais dados com resultados pares, você recebe um combustível. Mais resultados ímpares, um minério. E se tiver empate entre pares e ímpares, você recebe um combustível e um minério. O Mind Control Helmet deixa você pagar 3 combustíveis para escolher um dado de um oponente, movê-lo para outro espaço de ação e usá-lo como se fosse seu. Você não pode mudar o resultado do dado e também não pode usar esse dado no espaço de ação Terraforming Station. E o Alien Monument e a Alien City dão um ponto de vitória cada para o jogador que tiver essa carta. Então, já cobrimos todos os elementos do jogo. Assim que o jogador posiciona sua última colônia no tabuleiro, o jogo se encerra, atualize a pontuação na trilha de pontos de vitória e o jogador com mais pontos vence. Em caso de empate, vocês comparam as cartas de tecnologia. Se permanecer empatado, minérios,
e depois combustível. Se o jogo permanecer empatado mesmo assim, jogue novamente. Então essas foram as regras do Alien Frontiers. Não perca aí na quarta-feira o vídeo de review, na sexta-feira o vídeo de gameplay. Se você já estiver vendo bem depois, vai estar tudo disponível aí no canal. Se você não conhecia o Alien Frontiers, ou não conhecia pelo menos as regras do Alien Frontiers, deixa um like aí para ajudar o canal, deixa um comentário também com sugestões, críticas, opiniões, piadas e elogios. E, é claro, a gente se vê no próximo vídeo.